Olá, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos. Estamos iniciando mais uma aula de Educação Física. Eu sou o professor Kim Raoni Martins e Silva. Estamos agora aqui trazendo para vocês a aula de número 6, Revisão e Avaliação. Então preparem-se, tragam aí os cadernos, todas as anotações, porque a gente vai agora ver os principais conteúdos trabalhados ao longo dessa unidade. Muito bem, gente. Então, para abrir aqui a nossa revisão, vamos relembrar o conteúdo sobre higiene, onde nós vimos também o conceito de higiene, né? O que é higiene? E para poder contrapor esse conceito, nós vimos aqui duas situações, um quarto limpo, um quarto sujo, um cômodo limpo, outro cômodo sujo, né? Ou considerado sujo, porque também vai depender do contexto, né? Onde está inserido lá esse conceito. Então, assim a gente viu o significado de higiene, que é um termo utilizado para designar um conjunto de medidas e conhecimentos recorrentes na promoção e manutenção da saúde, estando relacionada ao bem-estar físico, mental e social. Então, olha só, aqui nós temos dois contextos, né? Um quarto, onde a gente vê um outro tipo de organização, né? Com várias coisas jogadas ao chão, né? Dá para ver as roupas de cama todas amarrotadas, enquanto o outro quarto aqui a gente vê um certo nível de limpeza, as roupas de cama todas bem esticadas, né? Então isso dá uma noção aqui sobre organização, sobre limpeza, né? E, consequentemente, isso está relacionado também com higiene, uma vez que você precisa manter o seu ambiente ao redor, né, numa certa organização, numa certa limpeza. São coisas que a gente vai aprendendo desde lá da infância e vai trazendo para toda a nossa vida. Lembrando que isso se trata de contextos. A gente não pode também levar uma visão, né, de higiene para qualquer contexto. Existem lugares onde esse conceito ele varia, né? O que às vezes para mim pode ser algo desarrumado, para outras culturas de repente pode ser algo normal. O importante é o que será que leva ao bem-estar e à saúde daquelas pessoas que estão ali, né? Dentro daquele contexto. Então, será que, por exemplo, esta situação, ela leva a um bem-estar e uma boa saúde das pessoas que moram aqui nesse lugar? Será que esse tipo de, por exemplo, alimentos espalhados pelo chão, isso não vai atrair insetos, barata, ratos, né? E coisas que levam a doenças, né? Vetores de doenças? Então, é isso que vai definir se é uma condição de boa saúde, higiene ou de má higiene, ok? E aí a gente aprendeu sobre os vários tipos de higiene. Quais são esses tipos? Vamos relembrar aqui comigo. Então, nós vamos ter a higiene corporal, a alimentar, a ambiental, a coletiva e a mental, né? Esses são os vários tipos de higiene. Higiene corporal, aquela que está relacionada aos nossos cuidados individuais, tomar banho, escovar os dentes, lavar as mãos, né? Esses são os cuidados corporais pessoais. Cuidar das unhas, dos cabelos, pelos e barbas. Então, tudo isso é um conjunto de cuidados corporais, né? Cuidados com a sua pele. A gente vive num ambiente com alta incidência de raios ultravioleta, então passar protetor solar, limpeza dos ouvidos e nariz, né? Então cortar, os homens principalmente, cortar os pelos que crescem nas orelhas, né? Manter limpo, o nariz também, mas fazendo isso na hora do banho, não em qualquer lugar, metendo dedo no nariz, até porque você pode estar levando também micróbios para esses orifícios. Manter a limpeza das mãos também. Então, saiu para a rua, voltou para casa, higieniza suas mãos. Ah, mas não estou vendo sujeira. Lógico, micróbios a gente não vê a olho nu, né? Mas você com certeza passou a mão em algum lugar que tem micróbios. Todo lugar tem micróbios. Vá lá, lave as mãos, certo?
Higiene correta das partes íntimas, você lavar suas partes íntimas, de preferência com sabonete íntimo, que tem um pH neutro, mas se não for possível, utilizar sabão mesmo, né? Lavar bem essas partes. Usar roupas e calçados limpos, né? Então sempre você está mantendo a limpeza e a organização e também uma boa aparência, né? Então isso tudo está relacionado com a higiene corporal. Mas tem também o cuidado com a mente, né? Que faz parte também da higiene, né? A higiene mental. Então, devemos investir em atividades relaxantes, como ver os amigos e a família, ler, escutar música, ter uma boa noite de sono, exercitar o corpo, ouvir ou tocar música, meditar ou orar. Então, esses são vários exemplos do que você pode trabalhar para ter uma boa higiene mental, afastar aqueles pensamentos que lhe levam a se estressar, lhe levam a ter ansiedade, a ter medo, a ter raiva. Então, todos esses sentimentos ruins, procurar afastar mediante essas atividades boas que trazem sensações, emoções boas, ok? Então, dentro desse pacote aí de higiene mental, tem a questão do sono, que é importantíssimo, que nós vamos ver aqui através dessa imagem aqui. Olha só, os efeitos positivos de dormir bem. Você melhora o humor, você melhora o estado de alerta durante o dia, você melhora a sua disposição física, da energia, a sua memória também trabalha muito mais eficientemente, a sua produtividade fica muito melhor e as habilidades de comunicação. Se não tiver um bom sono, todas essas partes ficam muito afetadas, né? Então, o que é considerado uma boa noite de sono? É quando você tem, no mínimo, 8 horas de sono diárias, certo? Então, isso daí é o preconizado pela Organização Mundial de Saúde. Menos do que isso, você é considerado como alguém que não tem um bom sono, uma boa dormida. Claro que, às vezes, varia. Tem pessoas também que conseguem se sentir muito bem, né? Conseguem sentir todos esses detalhes aqui, com 6 horas de sono, por exemplo, né? Mas tem outras pessoas que precisam de um pouco mais, né? A média, geralmente, é 8 horas de sono. Muito bem, e aí nós vimos também sobre os cuidados com a alimentação. Então, realize todas as refeições de forma balanceada, consuma a quantidade de nutrientes adequada, diminua o consumo de alimentos processados e ultraprocessados, por exemplo, presunto, patê, todo alimento que é industrializado é um alimento processado. Diminua o consumo de sal e açúcar, desembale menos e descasque mais, dê preferência aos alimentos naturais. Então, esses são os cuidados principais que a gente deve ter com a alimentação. O resumo disso é o seguinte: se alimentar de coisas naturais de preferência, né? Frutas, verduras frescas, alimentos bem naturais como carne, peixe, frango, né? Ao invés de ser aqueles alimentos já todo processado, todo embalado, né? Então, o ideal é comprar mesmo os alimentos frescos mesmo. E aí, nós temos esses cuidados aí, né, para realizar. E aí você precisa também manter a higiene dos alimentos, lembrando, né, para você ter uma boa saúde, mantê-los sempre limpos, principalmente aqueles de origem das frutas, das verduras, né, você higienizar, tá bom? E aí nós temos aí a pirâmide dos alimentos. Vamos ver, relembrar aí o que nós aprendemos nessa pirâmide. Olá, sou Nayara Jardim, nutricionista, e vim falar com vocês hoje sobre a pirâmide alimentar. A pirâmide alimentar foi criada para nos dar suporte de uma alimentação adequada, para que nós tenhamos saúde e evitamos todas as doenças como diabetes, hipertensão, colesterol alto, triglicerídeo. Então, a pirâmide alimentar, vou mostrar para vocês, ela é composta por todos os alimentos que nós temos no dia a dia.
Porém, ela deve ser utilizada para dar esse suporte da quantidade. Foi criada, né, para que a gente possa saber essa quantidade e evitar todas as doenças. Então, a pirâmide alimentar, ela é composta aí, a base, como vocês estão vendo na imagem, são os carboidratos. São o pão, a macaxeira, o cará, o arroz, são os cereais, na qual fazem parte da alimentação cotidiana e serve para gerar energia. O nosso corpo utiliza para gerar energia. Subindo a pirâmide, nós temos as frutas, verduras, os legumes, que nos fornecem nutrientes como vitaminas, minerais, para melhorar o nosso sistema imunológico, melhorar a nossa qualidade de vida. E um pouco mais acima, nós temos as proteínas, que são responsáveis pela construção dos nossos tecidos, cabelo, unha, reparação de células, que é composto por carne, peixe, nosso peixe do dia a dia, leite e ovos. E lá no finalzinho da pirâmide, bem no topo, são os alimentos que devem ser consumidos moderadamente, que podem levar, se consumidos exageradamente, a doenças, né, como diabetes, hipertensão, doenças cardíacas, que são os óleos, os doces, as guloseimas. Esses devem ser consumidos moderadamente. Então, quer dizer que não podemos exagerar. Os demais alimentos compostos na pirâmide alimentar devem ser consumidos diariamente de forma adequada, em quantidades adequadas, para que a gente tenha aí uma qualidade de vida. Então, eu vou dar uma sugestão de cardápio para que vocês possam visualizar como seria a introdução desses alimentos no nosso dia a dia. Então, no café da manhã, o café com leite, a macaxeira ou a batata doce, o cará, a tapioca, que são alimentos do nosso cotidiano. Não pode consumir todos. Lembrem que a pirâmide alimentar, ela é para nos dar esse suporte da quantidade adequada. Então, ou eu vou consumir a macaxeira, ou a batata doce, ou a tapioca. Então, um desses alimentos como fonte de carboidrato para gerar energia. E aí, para completar esse cardápio no café da manhã, nós temos a pupunha, o tucumã, que vão nos fornecer vitaminas, minerais e fibras. Lá no almoço, né, tem outra sugestão. O nosso vinagrete, o peixe assado, o baião de dois e uma banana de sobremesa. Imagina só que esses alimentos fazem parte do nosso cotidiano, da nossa cultura, dos nossos alimentos. Então, o peixe como fonte de proteína para fazer reparação dos nossos tecidos. E ele está lá na pirâmide alimentar. Lembrando sempre que a quantidade, ela é essencial. Então, a pirâmide, ela tem essas quantidades para dar suporte a uma alimentação adequada. Vamos para o jantar. Assim vocês vão conseguir visualizar como a pirâmide consegue estar no nosso dia a dia em todas as refeições. Então, no jantar nós temos o arroz, o frango, o nosso jerimum, couve e a laranja como sobremesa. Todos esses alimentos fornecem nutrientes adequados para a qualidade de vida e evitar as doenças que causam, né, prejudicam aí o nosso dia a dia. Ah, faltou um item que faz parte do nosso cotidiano, a farinha. Você acha que a farinha deve ser consumida, sim ou não? Então vamos lá. A farinha é fonte de carboidrato. Ela está presente na base da pirâmide, porém deve ser consumida com moderação. Senão, os índices glicêmicos, a glicose vai lá para cima e aí compromete a saúde. Podemos consumir farinha sim, ela faz parte da nossa cultura, faz parte da pirâmide alimentar, mas deve ser consumida com moderação. Então é isso, espero ter ajudado e até breve. Muito bem, gente. E além da pirâmide alimentar, nós vimos também a pirâmide de atividade física. Vamos relembrar aí? Olha aí, a atividade física, ela traz certos critérios, né? Ela precisa ser praticada diariamente, com uma intensidade leve a moderada, tem que ter atividades variadas, roupas adequadas e uma hidratação adequada também. Lembrando que a hidratação é de água. E aí isso daí é uma recomendação da OMS, né? Da Organização Mundial de Saúde. Então, para os adultos, tem que ter entre 150 a 300 minutos de atividade física aeróbica.
ou pelo menos 75 a 150 minutos de atividade aeróbica forte, intensa. Além disso, tem que ter uma combinação equivalente de atividade física moderada, outras vezes com mais intensidade, e devem limitar a quantidade de tempo em comportamento sedentário. Então, quanto menos sedentário você puder ser, melhor. Daí que vem a noção de pirâmide de atividade física, olha só. Na base, nós temos as atividades físicas aeróbicas, como bicicleta, correr, né? Nadar, tudo isso daí você deve fazer de preferência todos os dias. E aí em seguida vem as outras camadas da pirâmide. Nós vamos ter aí já numa frequência menor aí de 2 horas e meia, né? Pelo menos outros tipos de atividades como esportes, tênis, né? Aí vem os esportes em geral, pelo menos no mínimo até 1 hora e 15 de atividade física. Em seguida, nós vamos ter o outro extrato, né? Que já vão ser as atividades um pouco mais leves, tipo alongamentos, né? Yoga, ou atividades com menos movimento, aqueles esportes mais leves, por exemplo, a bocha, né? Então aí tem que ser numa frequência pelo menos 2 vezes por semana. E o que você deve realmente evitar de todos é manter-se sedentário. Isso daí tem que ser uma frequência do menor possível, né? O menor mínimo de horas possível ficar ali sedentário, tá bom? Não que isso seja ruim, que você não possa desfrutar um tempinho sentado lendo um livro ou até mesmo vendo o celular, mas isso daí tem que ser numa quantidade menor, ok? E aí nós vimos sobre os benefícios da atividade física, onde nós aprendemos que ele traz aptidão cardiorrespiratória melhor, saúde do coração, dos ossos, até mesmo sua inteligência, seu processo cognitivo, né, de memória, de raciocínio fica melhor, sua saúde mental melhora, redução da quantidade de gordura no corpo. Tudo isso é benefício da atividade física, certo? E aí, depois dessa parte aí de higiene, de atividade física, foi aprendido um pouco sobre os esportes, e um deles foi o voleibol, que foi criado lá no século XIX, se popularizou, se tornou aí um dos esportes mais amados do mundo inteiro, né? E aí, nós aprendemos que o criador do voleibol foi um professor chamado William J. Morgan, lá no ano de 1895, que era da Associação Cristã de Moços, lá nos Estados Unidos. Então, ele que criou o voleibol. E quais os aspectos, né, dessa história? Nós vimos que o objetivo era desenvolver um esporte menos intenso que o basquete, mas ainda promover esse condicionamento físico e interação social. Certo? E aí os aspectos que levaram a essa criação foi a necessidade de um jogo sem contato físico para evitar lesões, que pudesse ser praticado dentro de um espaço fechado, que não ficasse sujeito às situações do clima. E aí nós vimos aí outras situações também, né? Foi feita uma adaptação do tênis, do handball, utilizando as mãos, a acessibilidade podia ser jogado em espaços fechados, com número variado de jogadores, certo? E inicialmente era chamado de mintonete, né? O esporte foi rebatizado como voleibol devido à característica principal do jogo. Então, aí esses aspectos da história do voleibol. E vamos agora relembrar as regras e características do jogo. Então, nós vimos que ela é formada por 2 equipes de 6 jogadores. O objetivo é fazer com que a bola passe por cima da rede e caia lá do outro lado do chão, né? Cada equipe ela pode dar até 3 toques na bola antes de passar por cima da rede, sendo que cada jogador só pode tocar uma vez na bola. O ponto é contado a cada jogada, independentemente de quem sacou. E além disso, nós vimos que o set é uma partida que é constituída de 3 a 5 sets. A equipe vencedora é aquela que alcançar 25 pontos, ou 3 sets, com pelo menos 2 pontos de diferença do seu adversário. O quinto set é chamado de tie break e vai até 15 pontos. Nós vimos também os fundamentos do vôlei. Vamos relembrar aí quais são.
Então, nós temos aí o saque, que é o movimento de introduzir a bola na quadra, né? Jogar dessa forma. Nós vamos ter outros movimentos, como a recepção, que é o fundamento de receber a bola, né? E preparar para uma nova sequência de golpes. Após a recepção, vem o levantamento, né? Que o jogador impulsiona a bola para cima para vir o último toque na bola, que vai ser a cortada ou ataque, né? Em seguida, dando sequência ao bloqueio. Okay? Então, esses são os fundamentos aí do voleibol. Olha lá, o bloqueio, que é a defesa, e aí tudo isso remete à jogada no voleibol. Muito bem, e aí tem o rodízio em quadra. Os jogadores eles devem girar no sentido horário a cada saque recuperado, e a posição determina a ordem de saque e a formação ofensiva-defensiva. Nós aprendemos também sobre o líbero. Esse jogador especializado em defesa, identificado por um uniforme diferente. Ele é quem é aquele que sempre vai estar na defesa, sempre vai estar agindo na defesa, tá? E ele não pode atacar, bloquear ou sacar. Ele pode substituir qualquer jogador do fundo de quadra, sem contar como substituição oficial. A quadra de voleibol tem o formato retangular com 18 metros de comprimento por 9 metros de largura, dividida exatamente ao meio por uma rede. Dentro da quadra, destacam-se duas áreas principais: a zona de ataque, delimitada por uma linha a 3 metros da rede, e a zona de defesa, localizada atrás dessa marcação. Além disso, temos as linhas laterais e de fundo, que definem os limites de jogo. A rede é um dos elementos centrais da modalidade. Sua altura varia 2,43 metros para o masculino e 2,24 metros para o feminino. O comprimento da rede vai de 9,5 a 10 metros, com as antenas fixadas nas extremidades, que marcam o espaço válido por onde a bola deve passar. E é claro, não podemos esquecer da protagonista da partida, a bola de voleibol. Ela possui circunferência entre 65 e 67 centímetros e peso entre 260 e 280 gramas. É confeccionada em couro ou material sintético, com pressão interna regulada para garantir leveza, precisão e velocidade durante o jogo. Bem, gente, então quem pratica voleibol está aí sujeito a vários benefícios, como vantagens físicas, mentais e sociais. Então esses foram os principais pontos trabalhados aqui ao longo dessa unidade, e agora a gente encerra aqui. Eu espero que todos tenham feito uma ótima revisão.